Seja bem-vinda, Clara. Boa noite a Obrigada, todos. Raquel. Tudo bem? Tudo bem? Vamos falar sobre o caminho das deusas hoje, né? Sim. Esse tema bem importante que é... Talvez as mulheres não saibam o quanto é importante ainda, assim, uma boa parte ainda, né? Mas a gente está aqui para isso também, né? Para resgatar algumas coisas, né? Sobre esse feminino que é dos homens e das mulheres, mas sobretudo das mulheres, né, Clara? Sim. Eu acho que esse é o tema. No caso, assim, de ser mais para mulheres, mas acaba servindo para os dois, né? Mas acho que é interessante que Uhum, você falou alguma coisa aqui no início, que é um tema muito importante que não a gente não tem essa dimensão, assim, na importância, né? Principalmente porque eu acho que é isso que a gente vai falar muito aqui, é o quanto a gente está desconectado das deusas, né? Como ao longo a nossa cultura, ela foi desenvolvendo de uma forma que as deusas foram sendo retiradas do nosso repertório. Então a gente nem tem mais vínculo, né? Nem tem mais relação com as deusas. Então acaba que a gente não tem uma conexão assim dada de imediato para entender qual é a importância, por que falar das deusas, né? Parece até resgatar algo do passado que não faz mais sentido no agora, de é, primeira. que não faz. Exato, de primeira. Não faz mais sentido, porém, tem coisas que estão muito embutidas na nossa linguagem, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, e que talvez a gente não preste muita atenção. Por exemplo, termos que remetem à mãe, à língua mãe, à mãe terra, à nave mãe. Sei lá, termos assim que. Por que mãe, né? Por que essa importância da mãe? Por Sim. exemplo, que remete a um feminino também, não é? É. Então, aí você traz esse tema da mãe, que a gente está muito acostumado a lidar com a mulher no lugar da mãe, né? Então, o tema da mãe, ele tá em todo lugar. Você fala da mãe terra, da nave mãe ou a língua mãe, né? Ela tá associada. Mas qual é esse lugar da mulher que tá só no lugar da mãe? Então, de fato, se você olha a sociedade hoje em dia, o que a gente tem, basicamente a mulher tá no lugar da mãe. E isso em si já é um alarme, né? E eu acho que vai conectar com o tema do porquê que é importante falar das deusas. Então, eu acho que eu vou seguir esse caminho por aqui, pra gente ir dando Uhum, sequência. Antes disso, eu queria falar sobre os arquétipos, né? Não que eu vá explicar muito bem. E eu acho que é por isso que no final a gente vai falar um pouco mais sobre o curso com a Adriana, porque que é importante fazer, né? E que ela vai abordar muito melhor esse tema e com muito mais profundidade. Mas a gente vai aqui já pelo menos assim, gerando um debate, né, a respeito. E então, assim, por que é importante falar das deusas? Né? Porque por mais que elas estejam lá no passado que parece longínquo, o arquétipo das deusas, eles ainda despertam na gente, na nossa história cultural aqui do Ocidente, eles despertam na gente um símbolo, né? Então, o arquétipo ele é uma figura ou uma imagem, poderia ser uma imagem, que remete. Eu gosto da fala que a Adriana traz, eu não sei se é da Jeanette Paris ou do James Hillman, né? Que fala sobre o arquétipo como uma metáfora, né? Algo que você vê, ou uma imagem, e que ela remete a algo no inconsciente que você ainda nem sabe explicar o que que é, mas aquilo te impacta, né? Então, os arquétipos são modos de operar que eles estão aí durante muito tempo na sociedade. E aqui entra a diferença, eu acho que entre Jung e Freud, né? Freud vai falar do inconsciente, só o inconsciente individual. Então, no inconsciente, a gente tem aquilo que está na nossa vivência e que foi reprimido e foi para o inconsciente. Jung já traz o inconsciente dentro de uma perspectiva histórica da humanidade. Então, os arquétipos fazem parte desse inconsciente. São modos de operar que estão aí existentes há tempos e que a imagem ela representa, ela traz uma história e que a gente ainda não refletiu sobre. Então, o arquétipo das deusas, eles, por mais que a gente já esteja se sentindo, às vezes nem sabe mais o quem são, né? Nem lembra quem é Hera, quem Afrodite está aí sendo bem falada, né? Mas sim. quem é Deméter, quem foi Perséfone? Quais são esses mitos? Quais são as histórias dessas deusas? Mas quando a gente começa a falar das histórias, algo toca na gente. Toda mulher aqui vai ser tocada por alguma história de alguma deusa, seja ela qual for. Seja a deusa que está ligada à família, a deusa que é ligada ao inconsciente, né? A Perséfone, que ela foi raptada por Hades e fica no submundo, né? Então, qual é a mulher que não conhece o submundo, os porões,
de si e fica imersa. Então, a mulher que vai ao trabalho, a mulher que faz acontecer, a deusa da guerra, né? No sentido não só de uma guerra de embate, mas a força de ir atrás do que quer. Então, a gente não, por mais que a gente não fale mais das deusas, todos esses arquétipos, eles trazem coisas que a gente conhece. Eles trazem lugares e modos ou sentimentos que a gente já habitou, ou que a gente sempre Evocam, né? Tem evoca. uma evocação de alguma coisa, né, dentro da Exato. gente. E por que é importante, então, continuando, né? Por que é importante falar das deusas? Porque a gente tem, atualmente, a gente está ligando a mulher normalmente à mãe, como você trouxe, né? A gente está muito acostumada a falar da mulher no lugar de mãe. Ou então, a mulher naquele lugar que todo mundo conhece que é muito bom. É a mulher que não incomoda. É a mulher que é compassiva. É a mulher que aceita, que não atrapalha, não sai do status quo, né? Que tá ali acatando o que existe, assim, né? Que não se escuta. Então não vai contra o sistema, porque a gente tem um sistema que ele é patriarcal. Então não tem nenhuma mulher aqui que não, quer dizer, a maioria das mulheres aqui estão em sofrimento. Estão em sofrimento dentro de um sistema de que elas não existem. Por que é importante falar das deusas? Porque existe só um modo de ser do feminino. Existem vários. Então, por que é interessante falar de várias deusas? Porque a mulher não está só no lugar de mãe. Não está só no lugar da mulher que dá a vida ou que devolve, que dá o leite. A mulher também, ela está em outros papéis. Ir para um sistema do politeísmo faz a gente entrar em contato com outras dimensões do feminino. Por isso que é importante falar. É importante falar sobre coisas que já existiram na nossa sociedade e que elas foram completamente tiradas, né? A gente já não tem mais, a gente quase não tem mais referência do feminino sem ser a mulher mãe, porque a Virgem Maria ela foi, né, sendo mais falada, a gente tem acesso, mas a gente não tem dentro da nossa cultura hegemônica, é um fato, sabe? Porque eu acho que quando a gente vai para outras culturas, a gente vê, né? Então, falar sobre as outras deusas é começar a resgatar culturas que falam de mulheres em outros papéis, em outros perfis. Então, é relacionar a mulher com esse outro lugar. Por isso que é tão importante essa imersão, né, do arquétipo das deusas. Eu acho que é Agora também é importante que a gente tenha um embasamento histórico, né, que é o que a Adriana também traz muito bem nesse curso, assim. para que a gente enxergue, assim, sem sombra de dúvidas, como que foi historicamente esse processo de se perder esse contato com as deusas. Não só, né, com a cultura pagã em geral. Por que que isso aconteceu, né? Tem um motivo e tá explicado. Só que ela consegue trazer isso de uma maneira muito sintética e profunda, né? Exatamente. E porque acho que às vezes, assim, trazendo nesse debate aqui de uma live, fica mais difícil a gente fazer esse percurso histórico, mas é o percurso que a gente já conhece, né? Que dentro do nosso mundo ocidental, que é da onde a gente está inserido, então é de onde a gente surge, de onde a gente vem a nossa história, de onde a gente está imerso, enquanto a gente surge do inconsciente coletivo aqui, né? A gente está imerso nessa história do Ocidente, da cultura ocidental, e que ela vem protagonizada por uma ideia de uma religião ou de um Deus único, monoteísta, do Deus da lei. A razão é o certo. Então, eu acho que a Adriana, nesse percurso que ela discorre, o que é mais interessante, por que é importante resgatar as deusas, não necessariamente a deusa como figura, mas é sobre a mulher resgatar a si, essa relação consigo, né? Então, o feminino, ele representa essa porta com o inconsciente. Por isso que também, ao longo da história, ele é abafado, ele é retirado. Porque o contato com o inconsciente é aquilo que traz a gente para renovar aquilo que está dado, ou no sentido, o que está dado como certo, né? O que a gente diz, o que se mantém como na cultura, como aquilo que deve ser feito, o que é bom, o que é ruim, né? Mas quando a mulher entra em contato, ou aliás, quando a pessoa entra em contato com o feminino, ela permite entrar em contato com o sentimento, que não necessariamente ele condiz com aquilo que está dado como bom, como certo na cultura, ele vai de encontro. E para você romper o que está dado, você tem que quebrar a estrutura. E quebrar a estrutura nunca é simples e nunca é bem visto, né? Nunca é querido. Porque você tem uma estrutura que funciona e que quem se beneficia da estrutura não quer que essa estrutura mude.
Então, ao longo da história, a gente foi a coisa ela foi acontecendo de uma maneira que tem um porquê do feminino e da mulher ter sido rechaçada. Porque isso mantém a estrutura, que mantém, de certa forma, Exatamente, mantém a ordem. E o exatamente. feminino, ele quebra a ordem. Ele vem modificar, ele vem trazer aquilo que precisa ser renovado, porque a despeito do que você goste, ele vem trazer o que precisa ser visto, o que precisa ser olhado, né? Pois é, porque inclusive historicamente, né, é importante que a mulher resgate a sua visão histórica, linkando mesmo com o ser dela, né, com o que ela é, porque a gente pode ver um monte de história, a gente pode abrir uma enciclopédia, um livro, sei lá, na internet e ver a história e ler sobre a história, mas aí conectar essa história dentro da gente que faça realmente um sentido profundo, esse é um trabalho muito mais delicado, assim, muito mais complexo, eu diria, né? Sim. E nisso também eu acho que está o sagrado, né? Mas o sagrado feminino. Do que a gente fala, Clara, do que se fala quando a gente diz sagrado feminino? Sim. Eu acho que a Adriana coloca isso muito bem, assim, no curso que ela dá, né? Sobre a alquimia das deusas. A sugestão da Adriana nesse curso, né? É exatamente a gente entrar em contato com os diferentes. é, Ela fala uma palavra, áreas do feminino, assim, né? Aspectos do feminino. Que pode ser tanto de uma mesma pessoa ao longo da vida, como de diferentes mulheres, como que elas se colocam no mundo, de diferentes formas, né? Então, a gente entrar em contato com todos esses aspectos. O sagrado no sentido porque é resgatar aquilo que a gente renegou também. Aquilo que é, só que é tão importante quanto para existir, né? É aquilo que a gente precisa entrar em voltar, permitir voltar a existir. E por mais que assim, o que acontece? Hoje em dia a gente tem um movimento grande de mulheres e não só isso vem acontecendo porque foi uma necessidade social, né? Da mulher voltar a existir. Então, os movimentos feministas que conseguiram, depois de muito tempo, ganhar força, porque também foram crescendo, porque aquilo virou uma necessidade social. Voltar a mulher a existir dentro da sociedade, ter fala, ter voz, né? Só que como é que a gente sustenta isso? Porque não adianta a gente entrar em contato com uma ideia. Uhum, Qual é a diferença? Como é que a coisa vai mudando ao longo do tempo, né? Senão eu vou porque hoje em dia a gente tem já divulgado nos meios, a gente pode entrar em contato com livros, né? A gente já consegue muitas autoras boas que vão falar coisas muito interessantes, que você vai ler, que vão despertar coisas dentro de nós, mas elas precisam despertar algo que é nosso, que é individual, que está para além uhum. daquilo que já foi dito. E como é que você entra em contato com aquilo que é unicamente seu, sem assim, né? Porque é isso, você não fica a coisa ela fica no mesmo processo do que já existe, que é a lei, que é o conhecimento que já foi pensado e que ele é repassado. Então é muito interessante você entra em contato com o conhecimento que já foi dado, porque alguém já pensou sobre aquilo, mas que aquilo te traga em contato com algo novo que é seu e que você pensa e reflete, entra em diálogo. Entrar em diálogo é pegar uma coisa que foi dita, que foi falada, que é interessante, mas entrar em diálogo com aquilo que você traz de novo e que é o feminino existindo. E que ele entra em contato para poder aquilo também continuar a se transformar de acordo com aonde a sociedade está agora, né? E é o contato com o feminino que permite que a gente entre em contato com o que se dá agora como necessidade. Porque a necessidade do que foi dada dentro do feminismo há 40 anos atrás, infelizmente ainda é praticamente as mesmas necessidades, mas tem mais coisas, tem novas coisas surgindo dentro da nossa sociedade. E que se fazem como importantes, e elas só vão surgir se eu tiver em contato com o meu incômodo. Se eu estiver aqui dentro da sociedade vivendo a minha vida diária e percebendo o que é que para mim bate e surge para mim como necessidade, ou de mudança, ou acatar, né? Ou seguir o que tem, mas que eu possa trazer o diálogo, que eu possa pensar, sentir para pensar, né? Então eu acho que esse Pensar o que eu sinto, né? pensar o que eu sinto. E o sagrado no sentido de resgatar algo que foi completamente esmagado, porque literalmente é dentro da nossa cultura. Eu estudei em escola católica, né? E eu acho que eu vejo muito assim, muitas pessoas que estudaram também, que tem essa
que criaram também até uma rejeição com a ideia de Deus. Porque a ideia de Deus, ela ficou rígida. Ela ficou rígida num único Uhum. Deus, de uma única forma. Uma única experiência, né? Então a gente nem tem... Sim. Muitas vezes a gente tem pessoas que deixaram de ter contato com o que é Deus, o que é a vida. Porque ele ficou enrijecido numa forma de ser, numa ideia. Não tem mais aquele diálogo interno que permite entrar em contato e questionar. O que é? E esse é o sagrado feminino, eu acredito, assim, dentro do que a Adriana traz. É o sagrado no sentido daquilo que precisa existir. Precisa ser elevado porque é referência dentro do pensamento. Porque a imagem que a gente vê fora, ela é referência, né? Naquilo que a gente pensa Uhum. e como que a gente vê a vida. E é por isso que eu acho que tem essa linha de importância. Sem dúvida. Entretanto, eu vejo assim, né? A gente vê que tem uma fantasia acerca do sagrado feminino. Então, assim, o que que é fantasia e o que que é realidade no sagrado feminino, Clara? Bom, essa fantasia seria tudo aquilo que não está em conexão com o que realmente surge como necessidade, né? Então tá dentro de estereótipo, né? Acho que dentro do que a Adriana traz, assim, vou trazendo menos minhas palavras agora, assim, mas é bem dentro dessa linha do que a Adriana vem trazendo no curso. A fantasia é tudo aquilo que a gente mantém estereótipo. Então a gente pode falar de sagrado feminino, e aí a gente acha que entrar em contato com dimensões do que representa o feminino, né? Então a gente sabe que a lua representa o feminino, o sol representa o masculino. Mas se isso tá esvaziado de sentido, isso é uma fantasia, isso não é realidade. Porque quem sou eu naquela relação com aquilo que está sendo falado, com aquilo que está sendo trabalhado? Então, dentro dessa ideia de sagrado feminino, realidade é entrar em contato com a própria vida. A experiência tem que ser concreta. E isso acho que é o grande diferencial, ou aquilo que a Montefort traz dentro da psicanálise pós-junguiana como mais concreto, assim, e que faz diferença dentro do trabalho analítico. Porque você tem que olhar a realidade concreta, onde que eu tô agora, o que está acontecendo na minha vida, né? Então, para além de Uhum, uma ideia do que deveria ser o feminino, o que é ser feminina? Entende? O que é entrar em contato com o feminino? Tem muita fantasia dentro disso. Às vezes, entrar em contato com o feminino é entrar em contato com a minha raiva, encontrar em contato com aquilo que eu não gosto. São tudo que está na sombra também. E que foi por isso, porque é isso, faz parte de um processo em conjunto, né? O feminino renegado que ficou na sombra é também muitos aspectos do feminino que a gente não aceita. Mas é aquela que uhum. entra e embate também. Não é só a mulher no lugar da mãe que recebe, que acata e que compreende e que aceita. Sim, e o estereótipo seria, por exemplo, a mulher achar que para ela ser feminina, ela tem que ser alguma coisa, ou tem que ser sensual, ou tem que ser a mãe de todos, ou tem que ser isso, ou tem que ser aquilo, ou tem que, né, fazer rituais que para ela, de repente, né, é uma forçação de barra, enfim, né, se não se ouvir, não está sendo, não é o real, né? Exato, eu acho que é isso, é bem o ponto do estar esvaziado de sentido, né? Porque senão você tá refazendo a cada momento da história o que é o estereótipo, ele vai mudar, né? O estereótipo ideal, né? Então, o feminino não é aquele estereótipo do que é ser mulher, mas o feminino é o estar em contato com quem se é. Esse é o aspecto feminino que a gente entra em contato. É o quem se é, quem sou eu, o que eu sinto, para além daquilo que se pensa. É como se fosse uma revolução mesmo da vida cotidiana da pessoa, da mulher, né? Sim, com certeza. Porque esse é um trabalho difícil, né, Raquel? Por mais que a gente fale aqui, e eu acho que essa é a importância de desse tema, ele é mais profundo do que qualquer coisa que a gente fale aqui. E por isso que eu acho que é tão difícil trazer. Porque ele não vai tocar só na dimensão aqui do racional, do que a gente debate e traz. É algo que a gente precisa experienciar. E Sem isso só dúvida. se faz na prática do dia a dia. Que é o tempo inteiro É, se resgatar
do cotidiano, da experiência da vida que a gente está vivendo, às vezes, sem nem pensar, né? E dizer Uhum. aonde que eu tô, o que que eu sinto, parar para se escutar. Então, esse é o contato com o aspecto feminino. O que está na sombra? O que que eu não estou vendo? E a gente não consegue acessar isso de uma maneira fácil. Na Uhum. verdade, a gente acessa isso na relação. Porque o outro traz pra gente, espelha aquilo que a gente não consegue enxergar. Só que esse também é um trabalho que a gente vai aprendendo a fazer. E que ele não é, Uhum. né? Que a gente não sabe de... Não está dado ainda na nossa existência esse tipo de trabalho de refletir quem sou eu dentro da relação. E por falar nisso, qual que é a relação entre deusa e psique? Bom, acho que a gente acabou falando sobre isso, né? É. Mas E é, a gente, assim, formalmente é, falando. não, a gente até falou isso na última. A gente tocou esse assunto na última live, né? Porque, de novo, é isso que eu falei no início, né? O feminino, ele é como se fosse o acesso que a gente tem ao inconsciente, né? Uhum. Então, é esse trabalho de, da dinâmica que a gente está normalmente dentro das relações, a gente vai vivendo ali sem, quase que sem parar para refletir, né? Ou para dizer o que eu sinto. E você vai vivendo. Como é que eu vou dizer? Porque agora me sumiu a palavra, que só me vem a palavra do estereótipo, né? Qual é a relação? De novo, voltando, relação é esse contato com o inconsciente, que ele vem através desse estudo constante de buscar essa relação consigo, que ela só vem nessa busca pelo que eu sinto, que ela não, você não, a gente não consegue perceber assim, porque senão a gente está falando de pensar, de coisas que a gente já pensou, que a gente vê. A consciência ela só enxerga aquilo que está evidente, né? Então eu acho que essa é a relação entre psique e as deusas. Esse acesso que a gente tem àquilo que está no inconsciente, que está Uhum. submerso, Que né? são, e que são aspectos justamente, né, que é o que é a próxima pergunta que eu quero te falar, que seria então o caminho das deusas, né? Porque cada deusa tem um aspecto, e que aspecto que eu me identifico, por exemplo, com qual deusa, né? Eu vou me identificar, ou quais, por exemplo. Eu acho que esse é um caminho que ele pode ser muito longo, assim, no sentido que para cada pessoa vai pegar num lugar e talvez pegue num momento da vida seja diferente, né? Então, por exemplo, a Adriana, ela faz esse percurso ao longo do curso da Alquimia das Deusas, resgatando as deusas da Grécia Antiga, né? Uhum. Então, tem Hera, eu vou pegar Hera, Deméter, não, eu confundo isso, Hestia, Deméter, Perséfone, Atena, Ártemis, deixa eu ver, Hera e Afrodite, né? Então ela pega essas deusas principais, fazendo esse percurso, e não necessariamente eu acho que alguém vai se identificar com uma deusa. A gente se identifica e você vai vendo, para mim é até difícil dizer com qual eu me identifico. Você se identifica com várias, em vários aspectos diferentes, e às vezes em momentos da vida. Mas é como se fosse entrar em contato, fazer essa imersão das deusas, ela permite que às vezes a gente entre em contato com coisas que a gente não estava percebendo de si. E esse é o processo que eu vejo do arquétipo. É uma coisa que você fala, que a imagem vem, e que você nem sabe por que ela resgata algo da sua experiência. E que faz sentido. E que algo te chama para entrar ali. Então, cada deus, ela traz um aspecto, né? Um aspecto do feminino, modos de estar, e pode ser do momento, ou pode ser de uma vida inteira. Pode. Oi, Oi. Clara. Então, pode ser, elas podem Hum. representar um momento da vida ou de cada pessoa. Então, eu acho que isso vai variar de pessoa para pessoa e de momento para momento, né? Uhum. E aqui, para mim, eu acho que assim, a gente pode falar, né? Assim, a Estia seria aquela deusa da casa, ou de aquele momento que você quer ficar para dentro, ao lado da fogueira, reunir as pessoas, aquele momento do aconchego. A Atena, que seria a deusa do trabalho. Então, a mulher que tem aquela força do trabalho, de buscar o que quer, fazer, correr atrás das próprias
das próprias necessidades, fazer o que tem que ser feito. Como eu disse, né, Perséfone, aquele contato. Eu acho que, assim, eu posso falar cada uma, mas o ideal é a gente... Por isso que é importante o curso. Entrar em contato com o mito. Como que é a história e aonde que aquilo te pega. Perséfone que entra em contato com o inconsciente e volta depois. Depois desse contato com o inconsciente, ela retorna, né? Uhum. Ártemis seria a deusa da liberdade e por aí vai, assim. Eu acho que já que você me traz essa pergunta, eu acho que o importante mesmo seria o experienciar o curso. Experienciar o curso que a Adriana traz, porque falar sobre o feminino é uma coisa que não dá muito pra gente falar. Porque a gente vai ficar aqui de novo no conteúdo. E é algo que precisa ser experienciado, porque até o encontro com o arquétipo é algo que se experiencia, não é algo que se fala, que se Sim. explica. Né? Então, parece que. Mas nem é o intuito da gente, né, assim, trazer a experiência, né? A gente está falando sobre o tema porque esse é um tema que precisa realmente ser trazido, né, nos assuntos, ser falado mesmo para as pessoas terem um contato com o tema em si, saberem que isso, a importância disso, né? Claro, sim. Não, com certeza, Raquel. Eu acho que a gente. Às vezes é difícil de ter a dimensão da importância até que a gente viva, sabe? Então, eu até falando aqui, eu vejo assim, caramba, como é difícil a gente conseguir expressar tanta Uhum, história. Porque a experiência de falar das deusas traz uma história de um processo das mulheres que a gente ainda não conseguiu resgatar. A gente ainda não conseguiu retomar a força do feminino. Por mais que hoje em dia isso já esteja muito mais, sendo mais falado e as mulheres tenham um lugar, a verdade é que tá, uhum, ainda está muito suprimido. Ainda está sendo, ainda é difícil. Você pode ver assim em qualquer círculo nosso, né? De assim, quando você está com muitos homens, qual é o lugar que a mulher tem de falar, de ter direito à opinião própria, né? De ser sujeito ali naquela experiência. Então tem muito processo a ser feito. E esse processo só vai ser feito se a gente voltar nesse resgate de si, da mulher, do lugar do feminino, né? Quando você me pergunta do sagrado, né? Por que que me relembrei agora sobre isso, né? Por que que tantas ideias de Deus são remetidas à Virgem, né? A Virgem não no sentido da mulher que não está ligada à sexualidade, mas é da essência do feminino, que ela se tem a si. Então isso eu acho que é o mais bonito e que a gente é necessário a gente resgatar. Por que que é importante falar sobre as deusas? Resgatar a mulher, resgatar a si, estar consigo. A gente quase não consegue estar consigo, quase que a mulher está sempre no papel de estar servindo ao outro, servindo a, a própria sociedade, o que ela demanda ao papel da mulher. sim. Inclusive porque há uma identificação imensa, né, com esse papel. E há uma dificuldade também, quando não está nesse papel, da mulher saber quem ela é. É esse resgate, né, que você está falando. E por isso que esse não é um processo que é para além de algo que vai se falar de algo que precisa ser experienciado e que é um longo processo, que as mulheres vêm há séculos exercendo esse Sim, sem ou às vezes, né, assim, sem lugar, sem espaço, até para descobrir novos papéis. Isso está sendo renovado, isso está sendo mexido, mas ainda dúvida. tem muito a se trabalhar, né? Temos chão ainda, Com certeza. né? Que bom, Clara, conversar com você sobre esse tema. Acho importante. É, eu quero dizer também para quem quiser conhecer melhor o curso, né? E vocês podem acessar o link do site. O curso já está no site, é um curso, são dois cursos, na verdade. Tem um mais curto, que é do Sagrado Uhum. Feminino, e um mais longo, que é do Caminho das Deusas ou Alquimia das Deusas, né? Que é um caminho, que é um curso bem mais longo e bem mais detalhado sobre e percorre esse caminho com muito mais riqueza de detalhes, né? Ambos os cursos estão lá, quem quiser saber mais, ou entre em contato com a gente, que a gente manda o link direto, tá bom?
Tá bom. Então é isso. Clara, muito obrigada e até a próxima live. Até. Boa noite. Um beijo, boa Beijo. noite.